Da euforia às muitas lesões, De La Cruz encerra ano em baixa no Flamengo, veja números. Meia jogou apenas 13 das 23 partidas que o rubro-negro fez após a disputa da Copa América, somente em 3 delas ele ficou em campo até o apito final. Os mais de 100 milhões de reais pagos por De La Cruz pareciam pouco no primeiro semestre. Contratado ao River Plate, o meio-campista se adaptou rapidamente ao Flamengo e se tornou titular absoluto. Ágil, de chute potente e participativo no combate, mostrava muita regularidade. Os problemas físicos, porém, o fizeram cair no segundo semestre. De La Cruz sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita no último domingo, durante o início do segundo tempo da partida contra o Corinthians. O tempo de recuperação é estimado em 1 mês, e ele está fora das finais da Copa do Brasil. Quando chegou ao Flamengo, sabia-se que De La Cruz teria de fazer uma gestão criteriosa de minutos por causa de um sinovite crônica no joelho direito, e assim Tite procedeu. Dos 25 jogos no primeiro semestre, o substituiu em 19. No recorte em questão, foram 25 jogos de 36 disputados pelo Flamengo, com 3 assistências e os únicos 2 gols marcados pelo clube. No primeiro semestre, ele ficou indisponível por problemas clínicos apenas 2 vezes. Dores no ombro o tiraram de ação por 10 dias e de apenas um jogo, vitória por 3-0 no Bangu. Um quadro viral com febre o deixou fora da partida de estreia na Libertadores, contra o Millonarios 1x1, em Bogotá, mas ele voltou a treinar rapidamente. Segundo semestre difícil. Após a disputa da Copa América, competição em que o Uruguai caiu na semifinal, De La Cruz começou a ter muitos problemas físicos. Às vésperas da abertura do retorno do brasileiro, dores nos tendões de Aquiles dos 2 pés o transformaram em desfalque para o duelo com o Atlético Goianiense 2x0, no dia 26 de julho. Voltou a jogar 5 dias depois, na vitória por 2-0 sobre o Palmeiras, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Neste jogo, levou uma pancada no joelho direito, e o trauma o tirou do jogo seguinte, contra o São Paulo 0x1, e também do duelo de volta com o Alviverde 0x1. Retornou contra o Palmeiras, pelo Brasileiro, 11 de agosto, fez as partidas com o Bolívar pela Libertadores, no intervalo foi poupado contra o Botafogo, e voltou a sofrer uma lesão, esta no músculo posterior da coxa direita, contra o Bahia, em Salvador, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 28 de agosto. Volta antecipada contra o Peñarol. Por decisão colegiada do comando do futebol do Flamengo com sua comissão técnica e o próprio De La Cruz, o atleta voltou aos treinamentos antes do previsto e, em 16 de setembro, tornava a trabalhar com os companheiros de olho no jogo de ida com o Peñarol, pelas quartas de final da Libertadores. Não jogou bem os 70 minutos que esteve em campo, e o Flamengo perdeu por 1-0 no Maracanã. Na volta, atuou os 90 minutos, mas teve atuação muito discreta no país onde nasceu, e o empate por 0-0 eliminou o Flamengo da Libertadores de 2024. Esse, aliás, foi a última das 3 vezes em que terminou uma partida completa no segundo semestre. Caso não houvessem partidas decisivas no período, o Flamengo aguardaria mais 2 ou 3 semanas antes de voltar a utilizar De La Cruz após a lesão de posterior, mas as partes envolvidas entendiam que valia correr o risco. Dos 23 jogos que o Flamengo disputou após a Copa América, De La Cruz ficou fora de 10. Atuou contra o Corinthians, no último domingo, mas não ia bem até apresentar o mesmo problema do dia 28 de agosto, lesão no músculo posterior da coxa direita. Treinos menos intensos como prevenção. A reportagem do GE apurou que De La Cruz precisava fazer uma gestão da carga de seus trabalhos no ninho do Urubu para evitar lesões. Pessoas que trabalharam com o camisa 18 relatam que as atividades na seleção uruguaia a partir da chegada de Marcelo Bielsa tornaram-se muito mais desgastantes, e o atleta geralmente voltava desgastado da data FIFA. Na última, por exemplo, atuou em apenas 45 minutos dos 2 jogos do Uruguai, e acabou ficando fora da primeira partida do Flamengo após a pausa, a derrota por 2-0 para o Fluminense.